A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. Mais uma aula. Seja bem-vindo à nossa escola bíblica dominical aqui no canal. Já louvo a Deus pela sua vida, de você estar aqui, né, buscando ao Senhor para crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Nesta aula nós vamos estudar, a última aula de teologia, perspectivas errôneas acerca de Deus. Essa vai ser nossa aula de hoje. Já falo mais uma vez, louvo a Deus por nós ter chegado até aqui. Estamos finalizando agora, nesta aula nós vamos finalizar o estudo de teologia. Foi um estudo básico, né? Mas eu creio que esse estudo vai fazer toda a diferença em nossas vidas, tá bom? E depois que a gente terminar esse estudo, a gente vamos ir para a Cristologia, doutrina de Cristo, ensinamento de Cristo, tá bom? Glória a Deus. Mas até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos sustentou, até aqui o Senhor nos deu força, nos deu graça e até aqui Ele nos deu ânimo para não desistir, para não desanimar. E eu louvo a Deus pela sua vida em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor para dar início à nossa aula. Senhor meu Deus e poderoso Pai, aqui neste momento, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, junto com os irmãos, junto com as irmãs, com os alunos, Senhor meu Deus, vai manifestando o Teu poder. Nós estamos aqui unidos numa só fé, num só propósito, para, meu Pai, conhecer mais de Ti, buscar mais de Ti, que o Senhor venha derramar graça, que o Senhor venha derramar autoridade, venha derramar conhecimento, dá-nos o discernimento do Teu Espírito Santo, para que nós venhamos crescer na graça, no conhecimento do Senhor. Opera, Senhor, as Tuas maravilhas, vai derramando o Seu unção, vai derramando porção dobrada, vai manifestando o Teu poder, a Tua glória, pois é isso, Senhor, que nós Te pedimos aqui neste momento, é isso, Senhor, que nós viemos Te agradecer, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Meu irmão e minha irmã, aluno, não esqueça de estar com a sua Bíblia em mão. Glória a Deus, ó, a minha está aqui, tá? Minha Bíblia está aqui do meu ladinho. Não esqueça de estar com a sua Bíblia em mão. Se for necessário, pausa o vídeo, olha, confirma na Bíblia, faz anotação, esteja com o teu caderninho do lado, faça anotações, porque é muito importante. Vai anotando tudo aquilo que você vai entendendo, tudo aquilo que o Espírito Santo no momento aí ele te toca, porque quando nós estudamos as coisas de Deus, o Espírito Santo vai nos tocando em pontos específicos. Eu tenho ali um monte de caderno ali, meu Deus do céu. O Espírito Santo vai tocando, eu vou fazendo anotação. Quando eu estou estudando no computador, eu fico com o meu celular, vou fazendo, abaixei o aplicativo de notas, vou botando as notas tudo bonitinho, organizado, separado, porque depois lá na frente já vai estar tudo separado e isso vai nos ajudar bastante no conhecimento da palavra do Senhor, nas coisas espirituais. Então anote. E não se esqueça de compartilhar, de interagir, deixa o teu amém. Interaja aí o que você está achando da aula, você está aprendendo, o que você tem a dizer, deixa nos comentários, porque dá o teu testemunho, deixa o teu testemunho aí nos comentários, o que essa aula, o que esse estudo está acrescentando na sua vida. Deixa o teu testemunho aí, porque através do seu testemunho, vidas vão ser edificadas, isso vai dar ânimo para outras pessoas quererem estudar a palavra do Senhor, de outras pessoas querer buscar ao Senhor. Glória a Deus, amém? Então vamos iniciar a nossa aula. Perspectivas. Deixa eu beber um pouco de água. Perspectivas errôneas acerca de Deus. Agnosticismo. O termo agnosticismo significa não saber. Os agnosticismos negam a capacidade humana de conhecer a Deus. Mas, abre a sua Bíblia, vá lá em Oséias 6,3, Deus convida seu povo a conhecê-lo. Então, né, isso é um pensamento errôneo, errado. Panteísmo, glória a Deus. Deus, isso é coisas erradas, tá? Lembra que isso são perspectivas errôneas acerca de Deus.
pensamentos errados sobre Deus, tá? E a gente vai entender esses pensamentos, os pensamentos errados sobre as coisas de Deus, sobre o próprio Deus. Panteísmo, Deus é uma força impessoal, é o que eles acreditam. Não existe nada além do universo com suas forças e leis, chegando a dizer que Deus é a natureza. Deus é tudo e tudo é Deus. Para eles, o panteísmo acredita que tudo é Deus. Mas nós vamos ver através do estudo. O próprio homens, eles acreditam que é um Deus. Doutrina altamente disseminada pelo movimento Nova Era. Em Salmo 113, 4, verso 4 ao 7, Deus é totalmente diferente da sua criatura. Então eles têm o pensamento, o próprio homem é um Deus, mas Deus é totalmente diferente da sua criatura, tá? Que isso venha ficar bem claro para nós. Deísmo, Deus existe, mas é um Deus ausente. Olha só, o pensamento, Deus existe, mas é um Deus ausente da sua criatura, que abandonou sua criação. Mas em Deuteronômio 4:7 vemos que Deus é o sustentador de tudo. Glória a Deus. Politeísmo, culto a muitos deuses, originou-se da ideia de que o universo é governado por várias forças, surgindo assim o Deus Sol, da Lua, da água, das guerras, entre outros. As Escrituras nos afirmam em Deuteronômio 6,4 que Deus é único. Não há Deus além do Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus vivo, Criador dos céus e da terra. Ele é o único Deus. Sem ele não há Deus. Depois dele não tem outro Deus. Somente ele é Deus. Ateísmo. Não há Deus. O ateísmo acredita que não há Deus. Salmo 14:1 classifica a atitude de negar a existência de Deus como incompetência. O ateísmo, né, a gente vemos aqui que o ateísmo diz que não há Deus. E Salmo 14:1 classifica a atitude de negar a existência de Deus como incompetência. Aqueles que dizem que que não há Deus são incompetentes. Glória a Deus. Além disso, o Salmo 19:1 afirma que a natureza declara a existência de Deus. Glória a Deus. Olha só que coisa maravilhosa. O ateísmo diz que não há Deus, mas o Salmo 19:1 nos mostra a natureza afirmando a existência de Deus. Glória a Deus. A gente não vai parar por aqui, porque eu vi a necessidade de... Esse é o estudo que estava na apostila. Eu vi a necessidade de acrescentar aqui mais algumas coisas para que venha esclarecer mais um pouco para a gente sobre a questão dessa situação aqui, tá bom? Teorias inadequadas, que vai ser o mesmo estudo dali, mas só que a gente vai dar um foco maior em cada questão ali, para que a gente venha entender cada situação, tá bom? Cada situação a gente venha entender. Deixa eu botar só um peso aqui, que eu vou precisar. Dá uma olhada ali. Tá bom, vamos lá. Teorias inadequadas, que é a mesma coisa ali, ó, perspectivas errôneas acerca de Deus. Vamos lá. Há vários sistemas de crenças em Deus que, divergem dos ensinos bíblicos e inúmeras tentativas de explicar o relacionamento dele com o universo e o homem. Estas teorias inapropriadas levam o homem a se distanciar do Criador, como veremos. Ateísmo foi o último que a gente falou. Agora a gente vai dar um ponto mais ateísmo. O termo vem de duas palavras. Tá vendo que aqui vai ser um pouco mais profundo, a gente vai entender no original, a gente vai entender tudo direitinho. O termo ateísmo vem de duas palavras gregas, de particular negativa, negação ou privação.
é editeos, Deus. A ideia é de negação do Senhor, isto é, Deus não existe. Essa palavra aparece apenas uma vez no Novo Testamento com o sentido de sem Deus. Sem Deus. Não é que Deus não existe. Essa palavra aparece, mas dizendo sem Deus. Como Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. Não é que não existe Deus. É que sem Ele nada é possível. Sem Ele você não alcança a vitória. Sem Ele você não alcança a vida eterna. Então não é no contexto de que não existe. É de sem Deus. Tá? Então não é um termo de que Deus não existe. É sem Deus. Está dando para compreender? Não é que Deus não existe. É que sem Deus eu e você não alcançamos a vida eterna. Sem Deus, eu e você não vamos vencer as lutas, as batalhas e as pelejas. Sem Deus, não alcançaremos vitória. Amém? Glória a Deus. Efésios, lá em Efésios, pode conferir Efésios 2:12. E não de negação da existência divina, como eu acabei de falar. O ateísmo é uma teoria contraditória em si mesma, pois para negar a existência do Deus verdadeiro, apoia-se na proposição que ele existe. Olha só, eles são contraditórios em si mesmos, né? A palavra do Senhor chama os ateus de nércio, haja vista afirmarem não a Deus. Confira lá Salmo 14:1 e Salmo 53, verso 1 também. Salmo 14, verso 1, Salmo 53, verso 1. Glória a Deus. Na prática, o ateísmo é um modo de vida sem relação alguma com crença em Deus. Seus adeptos vivem como se ele não existisse. Por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga todas as suas cogitações são não há Deus. Todas as suas cogitações são não há Deus. Glória a Deus. Salmo 10, verso 4. Contudo, mesmo se autodenominando ateus, não consegue explicar o vazio de suas almas. O ateu não consegue entender o que se passa com eles mesmos. No entanto, ainda que haja alguém que admita não sentir a necessidade de Deus em sua vida, isso jamais invalida a inquestionável realidade da existência dele. Por mais que a pessoa fale, não existe a Deus, mas isso jamais vai, Deus jamais vai deixar de ser quem ele é, de existir por um pensamento humano. O ser humano pode até colocar na sua cabeça, assim como os ateus, que não existe Deus, mas Deus ele continua sendo Deus. Ele é o mesmo do passado, o mesmo de agora e será eternamente. Glória a Deus. Agnosticismo é uma negação do conhecimento ou do conhecer do termo. O termo agnosticismo foi empregado pela primeira vez pelo biólogo e filósofo inglês Thomas Henry. Desapontado com as declarações dogmáticas da igreja que lhe pareciam sem fundamentos, recusou-se a opinar sobre temas teológicos. Huxley usou a palavra em questão a fim de expressar a ideia de crença suspensa de quem não crê nem deixa de crer. Por consequente, o agnosticismo não tem opinião formada sobre Deus, não negam nem afirmam a sua existência, não são contra nem a favor do Todo-Poderoso. O termo agnosticismo significa não saber. O agnosticismo negam a capacidade humana de conhecer a Deus. Em Oséias 6,3, Deus convida o seu povo a conhecê-lo, como nós citamos ali. Evolucionismo. Esta teoria ensina que
organismo biológico evoluíram ao longo do processo através das eras. A seleção natural, o evolucionismo ou darwinismo é a teoria da sobrevivência dos mais fortes. Há duas formas de evolucionismo, o ateísta e o teísta. O primeiro exclui Deus da criação. O segundo parte do princípio de que o Senhor criou as matérias orgânicas e que o processo evolutivo se encarregou do desenvolvimento deles até a perfeição. Glória a Deus. Está dando para entender até aqui, né? Isso é só para a gente ter um conhecimento, porque isso faz parte da teologia. Politeísmo é a prática da adoração a mais de uma divindade. Esse vocábulo vem da língua grega, polis, muito, e theos, Deus, Deus. Isso significa que o politeísta serve e adora a vários deuses. Não se trata do simples fato de ele reconhecer a existência daqueles, e sim de obedecer a um sistema oposto ao monoteísmo. Glória a Deus. Monos, né? O monoteísmo é aquele que acredita somente em um Deus, somente em um Criador. Que é a gente acreditamos somente em um Deus, a gente acreditamos somente em um Criador. Monoteísmo, né? Monos, único, crença no único Deus verdadeiro revelado nas Escrituras. Deuteronômio 6,4. Glória a Deus. Enoteísmo. Este termo do objetivo numeral grego em e theos foi empregado por Max Müller, historiador das religiões alemã, a fim de indicar o sistema de glória a Deus. Adoração a um só Deus, admitindo todavia a existência de outros deuses. É, pois, um sistema que situa paradoxalmente entre o monoteísmo e o politeísmo. Glória a Deus. Então, ao mesmo tempo, fala sobre adoração ao único Deus, mas ao mesmo tempo também adora outros deuses. Então, ele está subdividido, está com um pé lá, um pé cá, né? Para a gente entender melhor. Materialismo não é o mesmo que materialidade. Trata-se da doutrina pela qual se afirma que a matéria e a realidade é a única coisa à existência. Nesta teoria, não há lugar para Deus, tampouco para qualquer classe da realidade espiritual, transcendental ou imaterial. Panteísmo. Os defensores desta teoria, glória a Deus, postulam a identidade do Todo-Poderoso com o universo. Trata-se da crença filosófica ou religiosa do hinduísmo, a qual esteve presente nos pensamentos grego e romano. É a doutrina de que Deus é tudo. Para eles, Deus é tudo. E tudo é Deus. Ela não nos separa da criatura do Criador, associando ao próprio Satanás, que, segundo a teoria, em apreço também é um Deus. Em suma, nada há que não seja Deus. Nada existe além dele. Tudo para eles é Deus. O panteísmo, tudo para eles é Deus. Deísmo, a doutrina pela qual afirma a existência de Deus, mas ao mesmo tempo assevera que ele está longe de nós, a ponto de não se envolver com os assuntos humanos, como um relojoeiro que dá corda a um relógio e se esquece dele. É a doutrina dos epicureus, contrária ao teísmo, ensina pela ortodoxia cristã, ou seja, Deus não está longe de cada um de nós. Entendeu?
ensinado pela doutrina ortodoxa, ou seja, Deus não está longe de cada um de nós. Atos, confira lá Atos 17, 27, e se interessa no ser humano, Hebreus 11, 6. O deísmo, nós vemos aqui a doutrina qual afirma a existência de Deus, mas ao mesmo tempo assevera que ele está longe de nós. Mas Deus está o tempo todo, né, trabalhando a favor da sua criatura, a favor do ser humano. Né? A gente vemos lá em Atos 17, 27, perdão, e nós vemos lá também em Hebreus 11, 6. Glória a Deus. A gente vai ficar aqui nessa aula, porque senão vai ficar muito grande e eu vou dar continuidade aqui a essa aula. Vou ter que fazer mais uma aula. Então, fique aí, já parta para a próxima aula, que essa próxima aula eu vou trazer um destaque muito importante, tá bom? Que Deus abençoe a vida de cada um de nós, que o Senhor venha continuar derramando bênçãos, compartilhe o vídeo, introduza aí, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor meu Deus e poderoso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu venho aqui, Senhor, apresentar as nossas vidas nas Tuas poderosas mãos, que o Senhor venha continuar nos dando força, nos dando graça, em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe as nossas vidas, conceda a vitória, conceda o livramento, o escape, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém, e graças a Deus. Que Deus abençoe, não perca a última aula, eu falei que essa ia ser a última aula, mas vai ficar muito grande, eu achei que ia dar tempo, mas não vai. Mas eu vou fazer mais uma aula para a gente terminar a teologia, tá bom? Que Deus abençoe em nome de Jesus.